Olá, pessoal. Hoje vamos abrir o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Se todos acharam, eu vou começar a ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, porém, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Lemos até o versículo 10. Pessoal, durante a nossa vida, se nós pararmos, nós acabamos morrendo, assim como a água. Se a água, por exemplo, ela não tiver mais um movimento, um fluxo, e ficar parada, no final ela acaba apodrecendo. Então, em tudo que nós temos na nossa vida, em tudo que existe na vida, existe um fluxo contínuo. O ar flui, as nuvens, né, elas fluem, não é verdade? Então, as nuvens fluem, a energia elétrica flui. Não há nada que não flua. Dizem que se nós colocarmos toda a veia do nosso corpo em linha reta, dizem que dá um comprimento de poder dar 3 voltas no globo. Então, para poder dar 3 voltas no globo, dizem que uma volta é mais ou menos 120 mil quilômetros, né? Imaginem, pessoal, um coração assim do tamanho do punho, né? Ela tem que bombear sangue para que ela circule toda esta extensão de veias. Então, se você no avançar da idade, né, o seu coração decide descansar um pouquinho, aí acabou. Mas é gratificante, né, que o nosso coração continuamente está fazendo ter o fluxo sanguíneo correto, por isso podemos estar hoje também saudáveis, respirando e vivendo bem. Para algumas pessoas, existe problema de pressão alta. Então, dentro da veia, né, acaba se acumulando algum tipo de gordura, né, alguma coisa ali que impede o fluxo normal
do sangue e isso gera uma pressão maior. E quando se tem essa pressão alta, devido a essa pressão, as pessoas têm hipertensão. Então é problema se você tem baixa pressão, também se você tem alta pressão, sempre é problema. Deus nos fez assim, dentro das medidas necessárias para que possamos viver bem. Hoje em dia, nós quando visitamos qualquer lugar, nós sempre temos termômetros, né, para verificar a nossa temperatura. Tem alguns locais que eles deixam até uma prancheta ali para você escrever seu nome, o horário que você entrou e a sua temperatura corporal. Incrível, pessoal. Não importa o que a gente coma, o nosso corpo ele sempre está tentando preservar os 36,5 graus. Não pode nem ficar muito alto a temperatura corporal, também não pode abaixar muito. Se ficar muito alto, dizem que começa a ter muita dor de cabeça. Eu pensei que... Pessoal, o que nós devemos fazer quando a temperatura sobe muito? Parece que simplesmente teremos uma febre, né? De alguma forma, a gente vai ficar com muito calor, mas não. As pessoas começam a ficar com frio, com muita dor de cabeça. Como pode, né? A temperatura sobe, mas a pessoa sente frio. As pessoas veem isso acontecer quando começam a criar seus filhos. Quando a criança começa a ter febre, 38, 39, 40 graus, a criança está pelando de quente, mas está tremendo de frio. E quando tem essa febre muito alta, aqui na Coreia, né, nós passamos aquelas bolsas de gelo, mas nós não podemos aquecer mais a criança, porque ela está sentindo frio. Se a gente cobrir a criança, né, falando, nossa, ela está com frio, ela está tremendo, vamos cobri-la, então isso vai gerar mais problemas. Deus nos formou de uma forma muito perfeita, muito incrível. Então fez ali a nossa temperatura se manter nas condições necessárias para nós vivermos. Também, sabe, a chuva que cai do céu, ela tem todo um processo, né, da água. A água que está no céu, ela evapora, ela sobe para o ar, ela fica ali como uma nuvem e num certo momento aquilo novamente, né, se transforma em água e ela vem de novo à terra. Existem lugares que recebem uma quantidade muito grande, né, por isso acabam tendo tempestades. Mas é um processo contínuo. Aquilo que está na terra sobe para o céu, e o que está no céu desce para a terra e fica nesse ciclo. Dizem que a quantidade da água não muda. Dizem que a ciência comprovou que a terra não muda. Ou está muito no céu ou está muito na terra. Essa é a diferença, mas a quantidade de água falou que não muda. Se nós ficarmos fervendo água continuamente, aquilo evapora e some ali da panela. Mas aquela água, ela está num estado de vapor e está ali, pois está presente ainda. Então, se a água se acumular muito em cima, teremos tempestades, muita chuva. E quando se acumula muito na terra, né? Temos a maré alta, por exemplo. Por isso Deus... dizem que ultimamente tem muita variação de temperatura, né? O planeta está mudando nesses aspectos. Aqui na Coreia também, quando vinha a chuva, era uma quantidade assim. Só que agora vem uma tempestade muito forte, do nada. E dizem que quando vem uma chuva muito forte, a ponto de causar alguma catástrofe, assim, leva todas as coisas e destrói o lugar. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas quando vem um maremoto ou quando vem algum tipo de tufão, arrasta todas as coisas, vai levar para onde? Para o mar. Então, mas, por exemplo, se construir uma barreira ali,
impede daquilo ir para o mar, né? Quando vem as águas assim, ele vem trazendo um monte de coisas, né? Árvores, restos, e na barreira ali dá para evitar dessas coisas passar para o mar. Por isso disseram que é um investimento muito alto e também é muito grande fazer a manutenção, né? Para tirar essas impurezas da água. Então, quando essas empresas que trabalham nessas barreiras dizem que sempre vem muito tronco de árvore, né, restos de, de animais. De vez em quando você vê um porco ali. Já viram isso, pessoal? Um porco ali na água? Dizem que até o porco ele é arrastado pela água. A porco, boi. Uma vez eu vi uma foto que o boi estava sendo arrastado pela água. E a água subiu assim a ponto do teto, né, do celeiro ali. E o boi tava parado ali pedindo, esperando por ajuda, né? E não tem como, né, salvar um boi. Como é que vai puxar aquele boi dali? Se não, se não for por um helicóptero amarrá-lo e puxá-lo, não tem como uma pessoa levantar o boi, né? Mas acontecem muitas coisas assim, surpreendentes. Só que na vida que nós temos, uma coisa que é certa é que em tudo há um ciclo, né? É algo que está sempre em contínuo fluxo. Só o coração do ser humano também, quando o coração se conecta, tem alegria, tem gratidão. Quando o coração se conecta com as pessoas, com outro coração. Então isso nós chamamos de intercâmbio, comunhão, não é? Mas quando não está conectado, está desligado, desconectado, não dá para ver se está grudado ou não, né? Mas quando vocês sentem, nossa, eu não consigo me unir com as pessoas, só de estar nesse lugar eu não me sinto bem. Isso quer dizer o quê? Que o nosso coração não está conectado. Mas quando se conecta, aquilo traz alegria, traz diversão, felicidade ao nosso coração. Então, o coração também, quando está conectado, nos traz felicidade, alegria, diversão. Pessoal, temos o nosso carro, né? Carnival. Sempre estamos fazendo manutenção ali, né? Tem ali as palhetas ali do para-brisa. Mas não passa muito tempo falando que já dá problema. O Starex, que é o outro carro que nós temos, né? Não tem esse problema. Então sentimos, acho que está tendo algum problema, deve ter alguma peça danificada que está fazendo ter o gasto muito rápido. Se está tudo conectado de uma forma correta, a água sai ali no para-brisa, né? E quando aquilo estiver sujo, aquelas palhetas, no movimento delas, elas limpam o para-brisa, o vidro, né? Por isso, a conexão é muito importante. Estar conectado quer dizer, agora é um. Estão ligados entre si. Na nossa igreja aqui, temos o irmão. Ele é bem fraco. E ele foi para o exército, mas vi que ele está muito bem. Nós ficamos preocupados, para falar a verdade, mas ele está muito bem lá. A gente fica pensando, né? Nossa, ele é tão fraquinho, será que ele está vivendo bem? A gente fica se preocupando com coisas desnecessárias. De vez em quando, ele me manda uma carta, uma mensagem, ele fala, pastor, eu tento fazer as coisas, mas eu não consigo. Por isso, já que não vai dar certo mesmo, para que fazer, né? Ele me fala isso. Por mais que eu tente, não dá certo. Então, pastor, como eu devo fazer? Como eu devo agir? Sabe esses momentos, pessoal? Eu não consigo. Então, o que devemos fazer? Então, basta nós conectarmos com alguém. Com quem? Jesus. Porque Jesus Cristo, ele tem todas as condições, ele pode tudo. Ele tem todas as condições, mas já que não estamos ligados com ele, o que acontece? Eu não posso. Eu tenho uma fome, eu tenho uma dificuldade em meu coração.
Mas no caso do irmão Untag, né, ele fala, pastor, não vai dar certo mesmo, não sei nem para que eu devo fazer. Então, dessa forma, ele escolhe que lado em seu coração? É viver conforme o seu pensamento, a sua carne, mesmo sabendo que aquilo é errado. Não adianta eu tentar viver pelo Espírito, eu não vou conseguir mesmo, eu não vou conseguir. Então, vamos viver pela carne. Então, a pessoa fica do seu lado. Pessoal, vida espiritual... Nossa, é verdade, eu tentei e não deu certo, não dá certo. Por mais que eu tente de novo, não vai dar certo. Então, nesses momentos, pessoal, se nós vermos com uma certa frieza, já que nós não podemos, o que devemos fazer? Já que nós não podemos, não conseguimos, somos falhos, é por isso que nós cremos em Jesus. Pessoal, dentre vocês, aqueles que pensam, eu não consigo, e simplesmente escolhem a carne falando, eu não consigo mesmo, para que viver pelo Espírito? Não, pessoal, já que não conseguem, é por isso que nós cremos em Jesus. Já que eu não posso, por isso que é necessário nós cremos no Jesus, que é o que pode nos conduzir, é o nosso Salvador, né? É assim que nós vivemos a vida espiritual. Então, quando nosso coração se une com o coração de Deus e tem essa conexão, esse fluxo, Deus, ele começa a nos conduzir com as suas coisas espirituais. Por isso, pessoal, nosso coração, Deus deseja que se una ao coração dele. Se nós vemos aqui na Bíblia, tem o coração de Deus que é manifesto aqui na Bíblia de uma forma muito diferente do nosso coração. Só se nós vermos no livro de Filipenses, capítulo 4, fala assim, regozijai sempre dentro do Senhor. Então, esse sempre só não é quando eu estou com motivos para me alegrar, de regozijar. Não, a Bíblia fala sempre, sempre. Então, como nós poderemos nos alegrar sempre? E ainda mais naquele versículo diz, outra vez digo, alegrai-vos. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Não seja, preocupado em nada. Com gratidão, peça a Deus. E assim, o seu coração e também os seus pensamentos serão protegidos, a Bíblia diz. Pessoal, são as palavras de Deus, não é verdade? Eu guardarei o seu pensamento e o seu coração. Então, se eu não posso, se eu não consigo, não precisam ficar preocupados com isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que com gratidão, ore a Deus, peça a Deus com ação de graças. Assim como Deus nos ajuda dentro de Cristo. Só dentro de Cristo, isso é possível. Fora de Cristo, você pode até ter uma alegria, mas aquilo é muito limitado. Mas a Bíblia fala, dentro do Senhor Jesus, dentro de Cristo, alegrai-vos sempre. Se eu não tenho alegria, Deus falou hoje para eu ter alegria. Então, nossa, eu estou alegre. Eu estou muito alegre por ter esse Deus que está me protegendo. Você realmente está alegre? Por quê? Não aparenta estar alegre? Não tem problema, estou alegre. Por quê? Deus, ele falou hoje, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, perto está o Senhor. Aquela pessoa que fala dessa forma, são pessoas que estão vivendo perante Deus. Esses são realmente ferramentas, que estão nas mãos de Deus. Mas as pessoas, já que confiam no seu próprio coração, verificam como está o seu coração. Se o seu coração aparenta estar feliz, eu sou feliz. Hoje não, hoje eu estou meio para baixo. Então hoje eu estou triste. Nossa, meu ânimo está lá embaixo hoje. Que alegria o quê? Tem nada de alegre hoje. Vocês também podem pensar dessa forma, se confiarem em seu coração. O nosso Senhor, que está vivo, Ele diz, aprendei de mim, ouve
e façais. Então, o Deus da paz irá trabalhar por meio de vocês. Então, pessoal, nós temos aquilo que aprendemos na igreja. A Bíblia fala para nós nos alegrarmos com isso e praticar. Ah, estou com dor de barriga, mas já estou curado. A dificuldade é algo bom. Nós aprendemos isso. Pastor Park, fazendo comunhão com um jovem, ele disse: irmão, não procure entrar numa empresa, sabe, que te pague um salário muito alto. Pelo contrário, procure uma empresa que vai te pagar menos do que o seu trabalho merece. E você se dedique e trabalhe assim esforçadamente. Seria muito bom se você vivesse assim. Se você fizer isso, se você entrar nessa empresa, sabe, passar a trabalhar ali bem, aí eu vou conduzir seu casamento. Só se ele se ele se acostuma bem naquele trabalho que paga menos do que ele merece, o pastor Park que falou que ia conduzir o casamento dele. Só nós, muitas vezes, queremos, né, tomar uma decisão seguindo aquilo que é bom aos nossos olhos. Só que, pessoal, independente de o que nós enxergamos, se o Senhor fala, não vos perturbeis, não fiquei preocupado, não precisam ficar questionando, nossa, como é que eu não vou me preocupar sendo que eu tenho esses problemas? Se hoje, só Deus está falando, não se preocupe, vocês podem falar, não, então eu não vou me preocupar. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Pessoal, quando nós olhamos para a nossa pessoa, temos muitas vergonhas, né? Temos muitas fraquezas, temos muitos erros que cometemos na nossa vida, mas quando o Senhor disse, aqueles que estão do lado do Senhor, venham diante de mim, né? A Bíblia fala, basta estarmos perante a palavra. Então vai ter dois tipos de pessoas. Nós podemos cometer erros da mesma forma. Vamos supor que nós causamos o mesmo problema. Então, o povo de Israel estavam assim afastados da palavra de Deus. Deus havia ordenado, né? Não deixai outros deuses diante de vós, né? Não servia a imagens e esculturas, mas eles estavam lá, se agradando em servir o bezerro de ouro. Estavam muito felizes com aquilo. E Moisés, quando ele disse, os que estão do lado de Deus, venham para mim. Né? Todos estavam ali nas mesmas condições, estavam transgredindo uma das leis de Deus, estavam dançando perante aquele bezerro de ouro. Mas quando Moisés falou, ei, aquele que depende da palavra, aquele que crê na palavra, aquele que confia em Deus, quando foi ordenado para que fossem à frente, os levitas foram. Então, pessoal, como vocês pensariam, nossa, tá vendo? O que ele está fazendo? Ele está falando que está do lado de Deus. Até agora há pouco, ele ajudou a gente a projetar aquele bezerro de ouro, a criar aquilo ali. Ele estava dançando com a gente. Nossa, que falso. Poderiam falar dessa forma. Mas, pessoal, realmente os homens de Deus não questionam o que estão vendo, o que fizeram. Quando a palavra de Deus fala, venha para mim, ele sabe se negar. Ele sabe quebrar o seu pensamento. A palavra de Deus hoje diz para eu sair. Sim, hoje eu tenho erros que cometi, mas Deus falou que eu sou perfeito. Deus falou para eu me alegrar. Se Deus falou isso, por mais que eu possa não aparentar ser uma pessoa capaz disso, se Deus falou para eu ser alegre, eu serei alegre. Aquela pessoa que pode rir conforme a palavra de Deus é aquela pessoa que está do lado da palavra de Deus. Pessoal, para esse que pertence à palavra de Deus, Deus trabalha, Deus permite a sua graça, Ele manifesta a sua obra. Mas, pessoal, nós, por muito tempo, devido à consciência humana enganada por Satanás, nós temos sido enganados. As pessoas vivem presas à sua consciência.
Pessoal, algo maior do que as leis da consciência são as leis da fé. Só para irmos ao reino de Deus, não se vai por consciência, mas sim pela fé. Tá certo? É assim. Como é o reino de Deus? É um lugar que nós iremos pela fé. Você não vai por ter muito dinheiro, não é por você ter vivido uma vida bondosa, é um lugar que se vai pela fé. Então as pessoas, quando olham para si, questionam a sua consciência, qual que é o resultado? Nossa, como é que eu vou poder, sabe, ir para o reino de Deus? Pessoal, como assim, como é que eu desse jeito? Nós somos todos iguais, o ser humano é tudo igual. Na verdade, se vocês comem muito, o que vocês sentem? Fartura. Se vocês não dormem direito, vão sentir sono. E disseram que sentir sono é algo bom. Só, pessoal, só não cochilem essa hora aqui da pregação e depois vocês podem dormir que é bom. Pessoal, quem sofre de insônia, nossa, não é um problema pequeno. Eu nunca tive muito problema para dormir. No meu caso, assim, no momento que eu encostei a cabeça no travesseiro, eu durmo. Quando eu tô muito feliz, eu durmo roncando, né? É fácil. Quando eu escutava, nossa, a pessoa ficou sem sono, eu ficava pensando, como é que uma pessoa fica sem sono? Será que tem tanto pensamento na cabeça? Um irmão me procura, pastor, eu não tô conseguindo dormir. Aí eu falava, não se preocupa com isso não, é só encosta a cabeça no travesseiro e começa a roncar, que você vai ver se não vai vir o sono. Eu, pra falar a verdade, não consigo entender muito bem as pessoas que dizem estar sem sono. Mas eu também. Pode ser que agora, né, devido à minha idade, eu possa começar a entender. Mas ainda eu durmo bem. Mas quando fomos guiados, né, somos guiados pela palavra de Deus. E se pudermos ser conduzidos pela palavra de Deus, isso é algo muito agradável na nossa vida. Uma vez, o pastor Park, ele veio, né? E eu estava carregando a maleta dele, né, subindo a escada, e ele perguntou, quantos anos você tem agora? Eu falei, pastor, eu estou com tantos anos. E ele me disse algo, sabe? As pessoas envelhecem, começam a ficar velhas. E se não tiver fé, tem uma aparência muito miserável. Ele dizendo isso, ele me ensinou uma coisa. Ele falou assim, olha, Deus, primeiro, você tem que crer que Deus te ajuda. Pessoal, vocês também creiam nisso. Eu estou repassando o ensinamento do pastor Park. Creiam, com certeza Deus me ajuda, com certeza Deus está me ajudando. Só se nós vermos, na Bíblia fala, né, no livro de Hebreus, fala que nós devemos sim crer na existência de Deus, mas que sim, Ele também é o nosso galardoador. Então, irmão, creia que Deus está te ajudando e faça de tudo. Então, Deus realmente ajuda e você vai ver isso. O pastor Park me disse. Então, crendo que Deus está ajudando, se eu seguir a minha cobiça, ali na cobiça, querendo se estabelecer, acabamos sendo enganados por Satanás. Mas Deus não está falando da cobiça, mas sim do trabalho da graça de Deus. Eu senti que se nós formos adiante dentro do trabalho de Deus, Deus ele não tem por que não nos ajudar. Deus está vivo na nossa vida. Eu senti, nossa, Deus ele vai proteger minha saúde. Por quê? Por causa do Evangelho. Também Deus vai me permitir o dinheiro que eu preciso. Por quê? Por causa do Evangelho. Então, em todas as coisas, Deus não tem por que não ajudar.
Então o pastor Parker ele me disse: "Ei, faça de tudo, Deus vai te ajudar." Naquela época, eh, estávamos naquela época tinha muito festival de dança, né, ali na região de Solador. E sempre vinham muitos visitantes, né, do exterior. E os estrangeiros, quando vêm à Coreia, né? Por exemplo, aqui na Coreia nós temos aquelas saunas públicas, então as pessoas estão acostumadas a tomar banho ali juntos, mas os estrangeiros não conseguem fazer isso. Faz tempo que eu não vou numa sauna, né? Não tem como fazer isso ultimamente. Mas no caso dos estrangeiros, eles vinham aqui naquela época e nós, né, pagávamos, reservávamos um horário para eles irem depois da dança ali, né, para eles poderem tomar um banho. Mas eles não entravam, eles ficavam se cobrindo com vergonha e não se lavavam. E eu senti que se eles continuamente viessem, né, era necessário nós mudarmos um pouco. Então, quando tínhamos ali o festival de dança, seria necessário, né, um dormitório separado, diferenciado. Então eu pensei, então quando a gente fazia numa tenda, no começo, não é que não dá pra fazer, dá pra fazer. Mas só com uma tenda era muito difícil ali trocar as roupas. E também para as pessoas poderem tomar um banho, né? Pensei que seria muito necessário nós termos vestuários, né, com chuveiros. E já que o pastor Park havia dito para eu tentar fazer de tudo. Naquela época eu não participava da escola de teologia, da escola da terceira idade. Porque tinham muitas condições que nos impediam, né? Será que a gente vai conseguir dar conta do trabalho uma semana? Quantas vezes por dia tem que dar essas aulas? Ainda mais, o prédio fica no quinto andar, e os senhores de terceira idade, para ficar subindo e descendo, não vai ser fácil. Eu vi que seria um grande incômodo, né, para os senhores de idade, ele ficar tentando subir e descer ali para participar das coisas. E, por exemplo, na nossa igreja, tem lá um irmão que sempre vem no domingo. E no salão de culto, que fica no terceiro andar, sempre tem que carregar ele nas costas para poder subir. Então eu falei, nossa, naquela época, já que iríamos começar com a escola para terceira idade, eu falei, a gente precisa de um elevador. Também precisamos de novos alojamentos. E assim, por meio dessa escola para os senhores, tivemos que construir o nosso elevador. Eu pensei, acho que isso também vai ter muito gasto, né? Mas se fizermos um projeto único junto com o alojamento, podemos economizar um dinheiro. Por isso pensei em fazer um projeto único assim. E não tínhamos nenhuma condição financeira para poder fazer aquele trabalho, mas eu senti, não, se Deus conceder a graça, a gente vai terminar esse trabalho. E começamos. Só que tinha uns irmãos também, alguns diáconos que estavam com o coração unido conosco, né, nesse propósito. E aquele diácono ele falou assim, pastor, o que o senhor acha de nós recebermos um empréstimo para podermos fazer isso? Porque se nós pegarmos um empréstimo e pagar as coisas, os materiais à vista, teremos um desconto. E o pastor havia dito para mim, mas se o pastor disse que em tudo que nós fizemos pela fé Deus vai ajudar, eu não concordei muito em fazer um empréstimo. Por isso, eu pensei, não, vamos começar. E se
por falta de dinheiro a gente não conseguir continuar, então vamos parar um pouco, esperar um pouquinho, né? Eu fui na Índia, na África, e eles fazem assim, eles começam a construção, se acabou o dinheiro, para. Mas os coreanos não conseguem fazer isso, porque são muito apressados, né? Se não tem dinheiro, eles pedem emprestado, faz empréstimo, dá um jeito para terminar. Mas lá não. Eles começam, se acabou o dinheiro, eles param, e depois, se surge o dinheiro, novamente eles começam de novo. Eu falei, vamos fazer assim. Eu falei, vamos começar assim, irmão. Olha, se fizermos e acabar o dinheiro, vamos esperar um pouco. Seria bom nós não avançarmos tentando fazer empréstimo. Nós construímos o prédio, fizemos o elevador, e eu vi que, sabe, não era uma coisa fácil construir um elevador ali no prédio, mas fizemos tudo, sem criar dívida. E depois que fizemos, não ficamos endividados, pelo contrário, sobrou dinheiro. Então, conforme ali as palavras do pastor, né? O pastor disse, faz, Deus vai fazer sobrar. Então, dessa forma, naquela época fizemos nossos festivais de dança, né? Tinha ali um centro cultural, fizemos o festival de dança ali. E a plateia, quando via nosso grupo, não acreditava, não dava muito crédito. Os jovens chegavam ali no local do evento e ficavam perguntando, como é que a gente vai dançar aqui, né? E a plateia ficava de olho pensando, meu Deus, será que vai dar certo? E falaram assim, porque geralmente o palco de um evento assim é estabelecido um dia antes, pelo menos, né? Só que estávamos no dia do evento e pela manhã e os jovens ainda estavam pensando, como é que a gente vai fazer aqui? Então, parecia que não ia dar certo, né? Então as pessoas até falaram isso, acho que não vai dar certo hoje, hein? Mas eu falei, não se preocupem, tudo vai acontecer no seu tempo certo. Aí, naquela noite ali, chegou. Durante a tarde, os irmãos fizeram, né, toda a estrutura e terminaram o palco, 4, 5 horas da tarde. E começaram as apresentações. Uma vez eu perguntei, nossa, por que vocês fizeram um lugar tão pequeno? Poderia fazer um pouco maior, né? Um lugar... Aqui é uma cidade grande, poderia ter feito um lugar maior, assim, para comportar mais pessoas. Aí me perguntaram, não, quanto maior? Eu falei, não, tem que ser um lugar para pelo menos 2.000 pessoas. Por que vocês fizeram tão pequenininho, para menos de 1.000 pessoas? E eles falaram, olha, não pode fazer assim. Geralmente um evento que fazemos assim é de 200, 300 pessoas. Para que a gente vai construir uma coisa enorme? Nós que queremos fazer dessa forma, né? Aí eu falei, é verdade. Então tá bom, né? Naquela época, a plateia começou a chegar ali e vieram muitas pessoas. Acho que o local ali comportava mais ou menos 1.200. Não dava 1.200, quase 1.200 pessoas. Mas ficou completamente cheio ali. E o responsável ali ficou muito surpreso. No começo a gente pediu para eles fazer uma transmissão de vídeo, né? Eles falaram, não, isso aí não dá, nem precisa. Mas pedimos lá pro editor responsável, pela pessoa da transmissão, mas falaram, não pode, não podemos. E não pudemos fazer a transmissão, mas pelo menos convencemos as pessoas a fazer legenda, essas coisas, né? E eles ficaram questionando, nossa, como é que eles conseguem reunir tantas pessoas? Incrível. E no ano seguinte, quando fomos fazer, nós recebemos um pequeno valor para ingresso, né, de ingresso, cobramos. E começaram a falar, olha, acho que não podemos fazer esse evento assim.
recebendo, né? Eu falei, não se preocupe com isso. Por favor, anuncie o evento. Nós também pagamos para anunciar o evento, para preparar um pouco mais elaborada, né, ali a transmissão. Então, o pessoal ali do local do evento, eles começaram a olhar assim, nossa, aquele grupo ali, parece que não vai dar certo, mas sempre dá certo. Sempre no começo as pessoas olham, esse jeito aí, nem preparados estão, será que vão conseguir fazer o evento? Mas sempre dá certo. Perguntavam para os responsáveis do local e eles mesmos falavam, não se preocupe mais não, esse pessoal aí, sempre assim, parece que não vai dar certo, mas depois vem um monte de gente. Quando nós fizemos o World Camp lá na praia Hyundai, tava chovendo muito, só que quando chega prestes a começar o evento, né, a chuva parava. Era incrível isso. Então, todos os motoristas, né, que nos seguem ali para preparar o evento, eles veem isso, eles sabem. Esse pessoal aí da Igreja Boa Notícia, da IOF, eles vão fazer o evento. O evento acontece. Então a gente aluga uns carros, né, nessas épocas. Então, de início, os motoristas ficavam questionando, nossa, o tempo aqui, será que vai ter o evento? Só que o pessoal que nos conhecia falava assim, não se preocupa não, esse pessoal aí, quando começa o evento deles, a chuva para. Tá, fica de olho aí pra você ver. Era muito agradável, né? E Deus conduz de uma forma muito agradável. Teve uma vez que disseram que estávamos com muita folga, né? E falaram para nós prepararmos um local para apresentar a cantata de Natal. Eu comecei a procurar os locais disponíveis ali na cidade. E no local ali onde tinha aquelas apresentações culturais, eles geralmente não costumavam alugar naquela época, naquele período. Só que eu procurei o responsável e o responsável falou assim, olha, pastor, traga aqui apresentações boas que eu consigo o local para o senhor. E eu falei para ele, né, e ele me expliquei, olha, nós temos o cantata, que é muito bom, por favor, consiga um lugar para nós. E ele olhou o calendário e falou, olha, na data que o senhor está pedindo, não temos disponibilidade. E agora? Não, por favor, dá um jeito aí. Já que eu não entendo muito, eu só insistia, né? Por favor, consegue um tempo aí, num espaço. Ele falou, pastor, então, espere um dia, por favor, iremos conversar aqui com o pessoal. E aí eu esperei um dia, eles me ligaram. Pastor, podem preparar o cantata para esse dia aí que o senhor sugeriu. Só que é porque no caso deles, eles não tem, sabe, aquela grade cheia. Eles tinham muitas coisas assim, muitos eventos que eles mesmos haviam promovido para poder preencher horários, né? Mas a questão é que o nosso evento era muito melhor, de muita qualidade, né, superior ao evento deles. Então eles abriram a mão do evento deles e passaram o local, a data para nós. Então naquele dia foi muito bem questionar, pedir para eles. E o pastor que ficava em Cheonju, aquele pastor, ele disse assim, olha pastor, eu sei que vocês vão fazer a cantata aí. A gente não vai ajudar vocês em nada, hein? Seja nos gastos, seja os irmãos participarem. Faça aí sozinho. E é muito difícil quando você escuta isso, para fazer o evento sozinho. É fácil quando você é ordenado a fazer as coisas, não, faça assim, assim, assim. Mas quando a pessoa fala, se vira, é muito difícil. Tentem fazer isso, pessoal.
Vamos supor que vocês me procuraram perguntar algo, eu falava assim, se vira. O pastor sempre manda a gente fazer, a gente se virar. Os irmãos não gostam muito quando eu tenho essa reação. Quando não é muito importante, não é muito grande, a gente pensa, né? Deus vai ajudar e vai dar certo. Mas tem momentos assim. Aquele pastor me disse, pastor, faça sozinho, se vira. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu não consigo, porém, ter controle sobre as pessoas, os participantes. E eu falei, olha, só essa questão das pessoas nos ajude. Em relação ao dinheiro, essas coisas, nós iremos orar para Deus, Deus vai nos preencher, mas, por favor, só em juntar as pessoas nos ajude. Eles falaram, isso também não. E o problema é que estávamos preparando aquele evento e tínhamos que fazer o nosso evento, certo? Mas eles também falaram para nos responsabilizarmos aos eventos de Cheonju e enviar as pessoas para lá, arcar com os custos para lá. Então, em vez de eu ficar com gratidão no meu coração, eu fiquei pensando, como assim? Esse coração passou assim dentro de mim. Só que, trabalhando, eu senti, isso aqui é uma beleza que Deus nos deu. Algo agradável. E se eu tiver um coração para aceitar isso, Deus vai me ajudar em tudo. Eu tenho que trocar meu coração. Pensando dessa forma, eu troquei meu coração. O pastor Park também havia dito, isso vai dar certo. Isso é um evento que não tem como falhar. Então, naquela época, fizemos a cantata de Natal e eu fiquei muito grato perante Deus. Tivemos o dinheiro, também as pessoas que participaram. Juntos tivemos um momento muito divertido. Então, a questão é que nós consideramos ser difícil, mas a Bíblia fala, Deus diz que nos ajuda em tudo que fazermos. Quando nós cremos que Deus está nos ajudando e fazemos, Deus sempre nos ajuda. E ainda mais, Ele faz de uma forma abundante. E por mais que possamos fazer sem muitas condições, ao fazer, Deus ele faz sobrar. Em Lucas capítulo 19, tem uma história assim, que um certo homem nobre, uma pessoa nobre, ele teve que se ausentar do seu país, por isso chamou 10 dos seus servos e entregou uma mina ali para cada um dos seus servos. Ele falou, olha, até eu voltar, vocês negociem isso. Então ele deu essa ordem aos servos e foi para sua viagem. Ele entregou uma mina ali para cada um dos seus 10 servos. E quando o senhor, aquele homem nobre, voltou, tiveram servos ali que estavam com 10 minas, porque ele negociou a mina dele. Outros estavam com 5. Então, eles que tiveram ali, seja 10 de lucro, ou seja 5 de lucro, tiveram esse lucro porque eles negociaram. Sabe, quando vemos na rua esses ambulantes, a gente pensa, nossa, será que aquilo vai dar dinheiro? Mas os que vendem, eles fazem isso porque conseguem sobreviver com aquilo. Diariamente estão ali na frente. Sabe, tem pessoas que vendem coisas que já passaram até com o tempo, já nem tão bons, mas vendem. Eles conseguem sobreviver com aquilo, por isso que fazem, Se aquilo está dando prejuízo, não está conseguindo lucro nenhum, por que fariam? Então, negociou, deixou 10, lucrou 10. O outro negociou, lucrou 5. Quem faz com fé em Deus, com certeza vai sobrar. Se pararmos, não fizer nada, aquilo vai se estabelecer, vai ficar ali. Só que se fizermos pela fé, vai multiplicar. Vendo aquela palavra, eu fiquei muito grato perante Deus. Então, aquela pessoa que recebeu uma mina, se ela não negociar com ninguém, ela esconde aquilo, quando o seu senhor voltar, ele vai mostrar somente aquela mina que ele deixou embrulhada, guardada no lenço. Então,
Aquele homem perguntou, por que você não negociou? Ele falou, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifais onde não semeastes, né? Então, o que ele escutou? Ei, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Saibais que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? É pelo menos isso. Aquele que pegou a sua mina e simplesmente enterrou na terra foi chamado de servo mau. Mas, em tudo que nós fizermos perante Deus, Deus ele nos ajuda, Ele faz por nós. Deus, Ele concede a sua graça, Ele permite a sua bênção, Ele é Deus. Temos esse Deus. E, já que o nosso Deus ele veio como Salvador, diariamente, em todos os momentos, Ele carrega o nosso fardo de receio, daquele pensamento de que nós não podemos fazer. Não importa qual seja o fardo que vocês têm, o Senhor, Ele toma para si, Ele está junto de nós. É o melhor que pode acontecer, né? Só nós podemos ser falhos, fracos, pessoas muito nécias, mas Deus disse que está conosco. Deus está conosco. Se nós voltarmos aqui para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, fala assim, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos. Aqui fala, cooperadores com Ele. Com Ele. Para estar com Ele, tem que trabalhar com Ele, tem que ter o mesmo propósito. Ou seja, viver com o mesmo coração. E assim, se diz, não recebais em vão a graça de Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. O que é vão? Lá em Atos capítulo 14 também, fala para deixar essas coisas sem valor e voltar para Deus. Só o que são essas coisas que são sem valor? Deus nos concedeu a sua graça para podermos servir a Deus, servir o Evangelho. Deus ele nos preencheu com todas as coisas para que possamos viver para o Evangelho. Mas o nosso coração, a partir do Evangelho e começar a ir para outras coisas, a Bíblia fala que isso é uma vida em vão. É uma vida em vão. Então, o que é arrogância nas pessoas? Não é uma atitude arrogante. Ser arrogante é aquela pessoa que partiu da palavra de Deus. Isso é arrogante. Só qual foi a arrogância do filho pródigo? Não foi outra coisa, ele partiu do pai. Ele acreditou que longe do pai, sem o pai, poderia viver. Isso em si é muito arrogante. Pessoal, a nossa vida é uma vida onde Deus está junto e a qualquer momento, em todas as situações, podemos viver com as coisas que Deus nos dá. Deus nos formou dessa forma. Por isso que a Bíblia fala, não recebais em vão a graça de Deus. E a Bíblia fala também para nós termos essa convicção, essa intrepidez na graça. A Bíblia fala para nós termos essa convicção na graça. Então nós somos assim, perante Deus, aos olhos de Deus, homens de Deus, seus homens, pessoas preciosas aos olhos dele. Porque ele está junto conosco. Então Deus ele nos dá o alimento. Assim como é dado a semente ao lavrador para que ele possa semear, Deus também nos dá todas as coisas para vivermos para o Evangelho. Então, se nós estivermos com Ele, o trabalho de Deus não se torna o de uma outra pessoa. Se estivermos com Deus, passamos a ser participantes da obra de Deus. Então, a santidade de Deus se torna nossa.
A justiça de Deus se torna nossa. O coração que Deus tem para nós começa a trabalhar e a agir, né, nos concedendo graça da sua parte. Aquela pessoa que está junto com o Evangelho, então nós chamamos de soldado, né? Soldado. Quando eu estou dentro do meu próprio pensamento, ai, por que eu sou tão incapaz? Por causa dos meus erros, nós temos esse tipo de pensamento. Mas Deus, Ele, para nós, está falando, não, você é um soldado de Cristo, é um soldado de Deus. Você é um trabalhador do Evangelho. Deus nos chamou para estarmos com Ele, para vivermos essa vida com Ele. Essa vida com Ele. Trabalhar com Ele. Então, dentro do trabalho de Deus, pessoal, Deus faz todas as coisas. Ele nos concedeu todas as coisas para podermos fazer até mais do que Cristo fez. Deus, Ele manifestou essa sua graça. Só não há nada que nós devemos tomar para nós, ficar preocupados, porque Deus está conosco e Ele, estando conosco, vai nos conduzir da forma mais preciosa, mais abençoada. Por isso, um verdadeiro cristão são pessoas que vivem falando do Senhor. Não é aquela pessoa que fala de si. Não é aquela pessoa que vive conforme, né, a concupiscência da carne, o desejo da carne. Isso é ser arrogante. Isso é que traz a ira. As pessoas de Deus, os cristãos, não falam de si. Eles vivem falando do Senhor. Já que eles falam do Senhor, o que o Senhor está falando para mim? Nós somos hoje pessoas que estamos junto com a palavra de Deus. Vamos procurar. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui a Bíblia fala, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que a Bíblia está falando? Que nos colocou como embaixadores. Só quem é o embaixador? Aquela pessoa que fala, né, transmite o coração de Deus. Deus nos colocou como esses embaixadores. Então, se Deus nos colocou como embaixadores, pessoal, o embaixador não tem que falar do que é próprio, do que é seu. Se eu sou embaixador de um rei, por exemplo, eu tenho que falar do coração do rei. Esse é o trabalho do embaixador. Ele não pode falar de si. Então, Deus nos fez como embaixadores para manifestar o coração de Deus. Deus nos fez assim. O servo antigo de Abraão também. Você imagina aquele servo antigo. Ele não falou do seu coração. Ele falou do coração que Abraão tinha. Ele manifestou e falou sobre isso. O servo antigo de Abraão, ele pensou, nossa, e se a esposa de Isaac não me seguir? O que Abraão falou? Não tem problema. Isso aqui é a promessa de Deus. Se ele não te seguir, não é problema seu. Então, o servo antigo de Abraão, ele foi, com o coração de Abraão. Pessoal, a nossa vida espiritual, se nela nós vivemos falando do nosso pensamento, falando do nosso coração, da cobiça da nossa carne, não temos como evitar o fracasso. Mas o nosso Senhor, Ele nos colocou como embaixadores, não para falarmos do nosso coração, mas sim
nos colocou como pessoas de fé, que falam sobre Deus, o coração de Deus. Esses são os trabalhadores de Deus. Por isso nós vivemos falando daquilo que Deus nos disse. O que Deus me disse? Então, vejam aqui. Nós devemos falar, é óbvio nós falarmos do nosso Deus, do coração do rei. Esse é o verdadeiro embaixador. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui hoje? Capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós estamos falando disso. Hoje o Senhor está dizendo, você é nova criatura. Antes pertencia às coisas antigas, mas agora, hoje você é nova criatura. Se nós nos olharmos, parece que somos os mesmos. Mas, pessoal, isso é olhar para nosso pensamento, para nossa visão. Se Deus está falando, você agora é nova criatura, aquele que fala o que o Senhor disse, realmente é nova criatura. Falar isso é falar a verdade. Agora você é nova criatura. As coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. Pessoal, nós muito facilmente somos enganados nas coisas antigas que já passaram. Pensamos que somos aqueles que já passaram, somos os antigos. Eu não tenho uma boa característica, eu não sei fazer isso bem. Eu, quando me coloco perante as pessoas, eu não tenho coragem de falar, eu tenho muito medo. Sabe, essas muitas coisas antigas que já passaram. O erro de vocês, as falhas de vocês, as fraquezas de vocês. Todas essas coisas também, a Bíblia fala, já passou, já passou. Quando nós, por exemplo, vamos tomar um trem, nossa, eu tenho que tomar um trem rápido, eu tenho que me apressar. Não, calma aí, o trem já passou. Se já passou, não tem como você pegar aquele trem. Já passou. Então, pessoal, a Bíblia fala, né? As coisas antigas já se passaram. Se o nosso coração se libertar disso, acreditar, isso já passou, aquilo não é problema nenhum. O que Deus está falando hoje? A verdade. O coração de Deus, qual que é? As coisas antigas já se passaram. Então o que nós dizemos? Amém. As minhas vergonhas já passaram. As minhas fraquezas já passaram. As minhas fragilidades também já passaram. Deus já fez vocês nova criatura. Isso é a verdade de Deus. Vocês são hoje trabalhadores de Deus. Aqueles que afirmam isso, pessoal, realmente são os cristãos embaixadores e são nova criatura. Nós somos nova criatura. Só nós gostamos de coisa nova, não é verdade? Eu? Tem coisas que eu gosto de coisa usada também. Mas, pessoal, nós temos preferência em usar coisa nova, não é verdade? O novo é bom. Tem pessoas que possam não considerar dessa forma, mas o novo é bom. Jesus Cristo está falando, ei, agora você é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, já se fizeram novas. Essa nova criatura é um ser que recebeu o coração de Deus, que manifesta o coração de Deus. Vamos também ver o versículo 19. Aqui fala, saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. A Bíblia fala, não imputando aos homens as suas transgressões. Em outras palavras, Deus não nos culpou, não nos fez responsabilizar pelos nossos pecados. Assim como Rebeca diz para Jacó, filho, caia sobre mim as suas maldições. Jacó estava dizendo, mãe, eu não posso ir perante o pai assim, eu sou liso, eu vou ser amaldiçoado, eu não consigo. Só que o que a Rebeca fala? Não se preocupe, caia sobre mim, meu filho, as suas maldições. Vá e traga-me. Pessoal, nós não podemos vencer o pecado. Nós somos pessoas que vivemos afundados em pecado.
Deus sabe que nós somos pessoas incapazes de vencer o pecado. Nós não temos como vencer o pecado. Não tem ninguém, nenhum ser humano que possa vencer o pecado. E já que nós não podemos vencer o pecado, o que Deus desejou fazer? Já que eu não posso, por mim mesmo, vencer o meu pecado, Deus fez com que nossos pecados caíssem sobre Jesus. Jesus tomou para si aqueles pecados, ele foi crucificado, ele foi castigado e ele nos lavou, nos remiu dos pecados. Se Jesus Cristo nos limpa dos pecados, ele nos lava para que sejamos perfeitos e justos para sempre. Isso é o trabalho de Jesus. Só que nós, mesmo crendo em Jesus, muitas pessoas falam assim: Jesus Cristo lavou meus pecados até hoje, mas daqui para frente, os pecados que eu cometer, eu tenho que lavar. Pessoal, isso não é o que Jesus Cristo disse, isso é o seu pensamento. Jesus Cristo, quando lavou nossos pecados, ele lavou todos, aqueles desde o início até o fim. Por isso a Bíblia fala que é o resgatador de nossos pecados. Ele nos resgatou os nossos pecados do início até o fim do mundo. Todo pecado que pertence desde o meu nascimento até a morte, até o fim deste mundo, Jesus Cristo lavou para sempre. E dentro do que Jesus Cristo fez, ele nos santificou, nos aperfeiçoou. Deus nos permitiu essa fé para estarmos firmes nisso. Então essas pessoas são os trabalhadores, que são essa nova criatura. Então, dentro do poder de Deus, se nós vermos aqui no capítulo 6, a Bíblia fala que nós somos esses embaixadores da justiça. Então, Deus diz que nós somos seres que Ele está junto. Nós somos agora, ferramentas de justiça. Nós somos ferramentas de justiça que pregam o Evangelho. É como se fosse um instrumento de batalha, né? Uma faca, uma espada, um escudo. Então Deus nos colocou como uma pessoa que está conosco. Deus nos fez pessoas que Ele trabalha por nós, Ele está conosco. Nós somos esses cooperadores. Por isso agora nós não falamos olhando para a nossa pessoa, nós não falamos conforme o nosso pensamento. Todas as coisas são feitas pelo Senhor que está conosco. Ele faz por nós. Nós vivemos falando da bênção que Jesus Cristo nos dá. Ele nos conduziu, está nos conduzindo assim. Só vamos ver mais um trecho aqui no finalzinho e vamos terminar a pregação. Versículo 9. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos. 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Pessoal, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, fala que como desconhecidos, porém, por causa de Jesus, bem conhecidos. Parece entristecidos. Podemos aparentar ser entristecidos, mas, na verdade, a Bíblia fala que somos sempre alegres. Eu posso aparentar ser pobre, mas eu sou uma pessoa que enriqueço muitos. Pode ser que aparento não ter nada, mas a Bíblia fala possuindo tudo. Então nós somos esses cooperadores do Senhor. Deus nos conduziu dessa forma. Então vocês falarem da sua própria voz não é a verdade, porque não é o coração de Deus que nos enviou. Nós devemos falar a verdade. Sim, eu posso aparentar ser triste, mas eu não sou triste. Eu sou uma pessoa sempre alegre. Deus me formou assim. Por isso, hoje, nós somos formados por Deus como esses cooperadores para o Evangelho, como embaixadores do Evangelho. Só eu tive momentos de dificuldade, eu tive momentos de fraqueza,
Eu tive momentos que apanhei, tive momentos de sofrimento na minha vida, mas só eu sou uma pessoa que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos chamou como esses cooperadores. Deus está conosco. Por mais que eu possa passar por algumas dificuldades, sentir necessidades, faltas, mas dentro de Cristo, que nos dá o poder, Deus que pode todas as coisas, nos fez fazer também, poder fazer todas as coisas. Então nós não podemos simplesmente pegar um problema e falar assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso. O problema é que nós estamos aceitando esse pensamento. Pessoal, Deus está conosco. Se vocês tiverem essa fé de que Deus está junto, e não importa o que seja, se Deus fizer, Deus vai fazer para sobrar, ser abundante. Espero que vocês tenham essa esperança no coração. Com certeza isso dará alegria a vocês. E também eu agradeço e glorifico a Deus que irá trabalhar grandemente na nossa vida. Eu tenho essa gratidão ao Senhor. Eu vou orar. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te glorificamos. Nós somos falhos, temos muitas necessidades, muitas fraquezas e vivemos dentro de muitas coisas que nós não conseguimos fazer acreditando que éramos pessoas incapazes, mas o Senhor, que nos amou para sempre, hoje nos fez como seres que estão acompanhados do Senhor. Nos fez seus cooperadores e nos conduziu pela fé. Senhor, hoje somos embaixadores da fé. O embaixador não fala do que é próprio, mas fala da voz, do coração do seu Senhor. Senhor, se o Senhor diz que nós somos seus trabalhadores, os seus homens, nós somos os seus trabalhadores. Podemos aparentar entristecidos, mas o Senhor diz que nós somos sempre alegres, então somos sempre alegres. Podemos aparentar não ter nada, mas o Senhor diz que nós temos tudo. Cremos que os que acreditam e falam dessa forma são realmente os seus trabalhadores. Senhor, agradecemos ao Senhor que nos conduz dessa forma e que está nos abençoando da melhor forma possível. Senhor, nós louvamos e com gratidão queremos terminar de viver essa vida nessa terra. Que possamos dar todo o nosso coração para os trabalhos do Evangelho, pregar o Evangelho, e essa vida pregando o Evangelho possa ser uma bênção para nós. Senhor, sabemos que tudo que eu faço sem o Evangelho é algo em vão. Por isso, Senhor, abençoe a cada um de nós para que possamos viver para o Evangelho com força e alegria. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.